Fala galera, tudo bem? Coraçãozinho pra vocês, Titi tá morrendo de saudade. Tô eu aqui de novo no quarto da Valentina que virou estúdio, né? Cheio de boneca atrás de mim, coisa linda, maravilhosa. Mas, seguinte, a gente tem que seguir com o nosso conteúdo, né? A gente vai entrar agora na parte de especiação, beleza? Eu vou ficar aqui no alto para poder ir guiando vocês de vez em quando e quando for conveniente eu saio da frente do slide para você poder tirar o seu print se você quiser. Tá? Bom, então vamos lá. Especiação é um mecanismo que permite formação de espécies novas a partir de um ancestral. Então você imagina que você tem uma população ancestral, essa população se divide em duas, três, quatro, não importa, né? Por conta de migração, por conta de separação de continentes, ou formação de um rio, cadeia de montanhas, qualquer coisa. Tá? E aí cada uma dessas populações que se formou, né, nova, vai ficar submetida a sofrer pressões de seleção distintas, porque se elas não estão no mesmo lugar, esses lugares não são iguais. Né? Eles podem ser desde ligeiramente diferentes até muito diferentes. Então o que acontece? Se você tem as populações separadas, mutações acabam se acumulando em cada uma delas. Por quê? As mutações que acontecem num grupo não passam para o outro e vice-versa. Mutações são eventos aleatórios, né? Ela tem uma probabilidade de ocorrer que é baixa e quando ela acontece, não necessariamente vai acontecer exatamente igual em outro grupo, porque cada espécie tem um pool gênico de milhares de genes. E como a mutação é um erro, você querer que esse mesmo erro aconteça exatamente no mesmo gene, da mesma forma, em dois lugares e tempos diferentes, né? Isso é muito difícil de acontecer. Mas mesmo que aconteça, como os ambientes não são iguais, não é garantido que essa mutação que surge nesse grupo, por exemplo, como uma vantagem, vai surgir nesse e também vai ser uma vantagem. Ela pode ser uma desvantagem e ela tende a assumir. Assim como mutações que aconteçam aqui, que surjam como vantagens, se acontecerem no outro grupo, podem ser desvantagens e também podem ser desvantagens e também vão acabar assumindo. Então o que importa é que com o passar do tempo, as mutações vão se acumulando. Quanto mais tempo se passar, mais vai haver diferença entre os grupos. E aí, ao final, eu vou ter grupos tão diferentes em que não é mais possível haver o fluxo gênico entre eles. Beleza? Ou seja, vai se formar uma barreira reprodutiva entre essa galera. Eu vou sair daqui da frente para você dar um pause no vídeo e tirar o seu print se você quiser. Beleza? Bom, aí é o seguinte. O que seria esse tal de fluxo gênico? O fluxo gênico é um mecanismo que garante que genes de indivíduos diferentes vão se misturar. Isso tem que acontecer no habitat natural, beleza? No cativeiro não adianta nada. E, pô, quando isso acontece no habitat natural, eu garanto que esses dois indivíduos são de mesma espécie. Só um detalhe, o fluxo gênico não é garantia que isso vai acontecer, mas é simplesmente a possibilidade de haver isso. Se você pegar, por exemplo, nós e alguém que mora no Japão, nós somos da mesma espécie. Né? Porque existe em algum momento a possibilidade de haver uma mistura de genes entre qualquer um de nós aqui e esse cara que mora lá no Japão. Nem que seja através dos nossos descendentes. Tipo, um neto meu, bisneto meu, pode vir a se casar com um descendente desse cara e ter um filho com ele, e esse filho pode ter genes meus e desse maluco. Beleza? Então, quando existe fluxo gênico, esses caras são de mesma espécie. E vice-versa. Se os caras são de mesma espécie, é porque existe fluxo gênico entre eles. E o fluxo gênico, ele se opõe ao isolamento reprodutivo, ou barreira reprodutiva. Isso, barreira reprodutiva é qualquer evento, qualquer fator, qualquer coisa que vai impedir o isolamento, o fluxo gênico de acontecer. Beleza? Então isso pode ser, por exemplo, uma barreira geográfica, um rio que está separando essa galera, como acontece, por exemplo, com os macacos-aranha. Esse é o macaco-aranha de cara preta e esse aí é o macaco-aranha de cara vermelha. Esses dois carinhas aí, eles existem na Amazônia, só que um vive ao norte do Rio Amazonas, o outro ao sul do Rio Amazonas. Então você tem que considerar essas populações como sendo populações de espécies diferentes, porque na natureza não tem como haver fluxo gênico entre eles. Entendeu? Então, se esses caras não se comunicam, apesar da proximidade genética que é absurda, tá? Se você colocar no cativeiro, eles se reproduzem entre si, geram filhotes que são férteis, que conseguem se reproduzir tanto com o de cara preta quanto com o de cara vermelha, tá? Eles têm uma proximidade genética porque o ancestral comum entre eles é bem recente, mas na natureza eles não se encontram, e é isso que importa. Sacou? Então essa barreira ela pode ser geográfica, ela pode ser uma barreira comportamental, como é o caso que acontece entre essas duas espécies de atobá. Esse aí, o de pezinho amarelo, é o atobá comum, e o outro de baixo é o atobá de pés azuis, como o nome já sugere, né? A foto dele está aí mostrando para você.
esse atobá de pé azul faz o mesmo tipo de movimento de corte do que do atobá de pé amarelo. Só que a diferença é que enquanto está fazendo esse movimento, ele vai mostrando o pé azul dele para o parceiro. Então eles se identificam através da cor do pé, então o de pé azul só cruza com o de pé azul, o de pé amarelo só cruza com o de pé amarelo. Apesar da proximidade genética, não existe fluxo gênico entre eles, então eles são espécies diferentes. Beleza? Bom, então agora olha só. O que seria esse processo que eu falei para vocês? Isso que é o que a gente chama de especiação alopátrica. Essa especiação alopátrica ela acontece em pátrias diferentes, ou seja, em locais diferentes. Então vamos recapitular. A população original, vivendo em um determinado local, ela se separa por conta da formação de uma barreira geográfica. Beleza? Então eu tenho duas populações da mesma espécie ainda, né, separadas ali. E aí, com o tempo, mutações vão aparecendo. E essas mutações vão sendo selecionadas pelo ambiente. Mutações distintas, né, vão sendo selecionadas em cada grupo, porque o que é vantagem para um não é vantagem para outro e vice-versa. Então o acúmulo de mutações é diferente. À medida que vai ocorrendo esse acúmulo, eles ficando cada vez mais diferentes, até que se forma uma barreira reprodutiva entre elas, aí você passa a ter uma espécie A e uma espécie B, que são descendentes do mesmo ancestral. Então você pode dizer que A e B são parentes, mas não que são da mesma espécie. Beleza? Aí, assim, quando esse processo de especiação acontece no mesmo local, é um tipo de especiação chamado de especiação alopátrica. Tá? A especiação peripátrica é quando você tem esse processo de especiação acontecendo num ambiente separado, mas próximo. Parapátrica, quando está juntinho, coladinho. E simpátrica, quando acontece no mesmo lugar. Então vamos ver o que acontece. Olha só, o passo inicial formou a barreira para a alopatria. Beleza? Depois, no caso da peripatria, você tem uma migração. O cara estava em um e vai para o outro ambiente. Tá? Na parapatria, ele entra num habitat novo. Sacou? Aqui, ó. Tá aqui do lado dele. E enquanto que em simpatria, esse processo vai acontecer lá dentro do mesmo lugar. Por conta, por exemplo, de uma mutação, uma mudança genética. Tanto a peripatria quanto a parapatria é muito semelhante, tá? A diferença entre eles é que um está bem adjacente, enquanto que o outro está isolado. Sacou? É isolado, mas é próximo, porque tem que ter a proximidade para permitir a migração. Entendeu? O fato é que quando acontece esse processo de especiação é porque essa galera que fundou o novo ambiente ou se originou dentro desse ambiente não consegue mais ter fluxo gênico entre eles. Então, se acontece dentro do mesmo lugar, é simpatria. Se acontece em lugares diferentes, é alopatria. Beleza? A peripatria e a parapatria são exemplos dentro do caso da alopatria. Sacou? Foi? Então, a gente vai se ver em outros momentos também. Vou preparar mais videozinhos. Daqui a pouco eu vou fazer um sobre genética de populações. Tá? Então, um beijo grande. Estou com muita saudade. Valeu, galera.